Livro sobre a alma 5. Pera aí, só um minutinho. Oxi. Oh, meu pai do céu. Oh, Deus. Aí. Vambora. Vamos ver. Agora. Beleza. Avicena. Livro sobre a alma 5. Tradução Meline C. Souza. Seção V1. Sobre as propriedades das ações e paixões do homem e uma elucidação sobre as faculdades teorética e prática da alma humana. Tendo-nos ocupado com o discurso sobre as faculdades animais, também convém falarmos agora das faculdades humanas. Dizemos que os homens possuem ações próprias que se originam na sua alma e que não existem no restante dos animais. A primeira delas é que o homem, na existência que lhe é designada, não pode renunciar, para a sua sobrevivência, da sociedade, pois não é como o restante dos animais, os quais cada um é restrito à regulação do próprio modo de vida por si mesmo e conforme as coisas existentes na sua natureza. Pereceria ou seu modo de vida seria ruim, ou pior. Isto deve-se à sua excelência e à incompletude do restante dos animais, o que será conhecido em outro lugar. Porém, os homens têm necessidade de coisas maiores do que aquelas que estão na natureza, como, por exemplo, do alimento e da roupa produzidos, pois os alimentos existentes na natureza, que não foram preparados pelas artes, não são apropriados e benéficos para o seu modo de vida. No caso das coisas que existem na natureza que podem ser vestidas, também é possível que sejam manipuladas em uma configuração e modelagem a fim de que ele as possa vestir. No caso dos outros animais, a vestimenta está com cada um deles por natureza. Por isso, a primeira coisa da qual necessita o homem é o cultivo, e, igualmente, também necessita das outras artes. Não é possível que o homem sozinho por si dedique-se a tudo que ele é necessário, o que não ocorre em sociedade na medida em que este homem prepara o pão para aquele homem e aquele tece para este e este transporta alguma coisa de outras regiões para aquele e aquele fornece para este em troca algo da sua região. Por estas causas e outras desconhecidas e mais numerosas que os homens necessitam ter na sua natureza, por estas causas e outras desconhecidas e mais numerosas que os homens necessitam ter na sua natureza, uma aptidão com a qual ensinam o que existe nele, por um sinal convencional ao outro que é seu companheiro. Aquilo que está naturalmente disposto para isto é o som, porque ele se divide em letras e delas são compostas muitas frases, sem que um esforço sobrecarregue o corpo. Mas, mesmo sendo o som algo que não é estável nem que perdura,
Acredita-se no conhecido por meio dele, sem haver necessidade de percepção do conhecido. Depois do som vem o sinal, sendo este como aquele, exceto que o som é mais instrutivo que o sinal, pois o sinal não instrui sem que a visão recaia sobre ele, e a visão vem de uma direção particular. É necessário que, ao buscar a fonte do seu ensinamento, mova sua pupila na direção particular por meio de muitos movimentos pelos quais o sinal é observado. Quanto ao som, ele prescinde de recorrer a uma direção particular e também prescinde de ser observado por meio de um movimento e, por isto, ele não precisa de intermediários para ser percebido. Do mesmo modo, a cor não necessita do intermediário, não como ele é necessário para os sinais. Então, a natureza concedeu à alma que compusesse pela fala algo por meio do qual se realiza o ensino de outro homem. Os outros animais também possuem sons pelos quais se informam por eles mesmos sobre as circunstâncias, mas aqueles sons acontecem por natureza e, em geral, sobre o que é bom a partir do consenso ou o que é repugnante sem ser desejado ou diferenciado. No caso dos homens, o conhecimento se dá a partir de regras convencionais, porque os interesses humanos são quase infinitos. Não poderia ser caracterizado por sons sem fim. Então, o que é próprio do homem é esta necessidade que motiva o ensinamento e o aprendizado, o que o motiva a tomar e doar em uma quantidade justa e outras necessidades. Além disso, ele faz uso das assembleias e cria as artes, e também pertencem a uns outros animais, e particularmente as aves, as artes com que fabricam as casas e habitações, o que também é próprio das abelhas. Contudo, isto não está entre aquele que procede de uma invenção e silogismo, mas sim do instinto e disposição natural, o que não difere ou se diferencia entre as espécies. A maior parte das espécies vive pela utilidade e pelas suas aptidões e pelas necessidades da espécie, não pelas necessidades individuais que pertencem aos homens, e muitas são em vista da necessidade singular e momentânea. Dentre as propriedades humanas, segue-se a percepção das coisas engraçadas, uma paixão chamada deleite, do qual se segue o riso, e a percepção das coisas prejudiciais, segue-se uma paixão chamada irritação, e decorre-se dela o choro. É próprio dos homens na sociedade que as coisas que são benéficas, as quais naturalmente são realizadas, os desviem das ações que não devem ser realizadas.